pessoal, tudo bem? Na nossa aula de geografia, nós vamos dar continuidade nos conceitos geográficos. O conceito geográfico de hoje é o conceito de território. Mas o que é o território? O território, gente, nada mais é do que um espaço que é delimitado pelo poder. Como assim? Vou citar um exemplo bem bobo e bem fácil de entender. Quando a gente vai para uma favela, a favela geralmente ela é comandada por uma facção e por um traficante, uma pessoa que cuida de tudo, quando dizem que é o dono do morro. Por que ele é o dono do morro? Porque ele brigou com alguém, houve alguma transação ali que fez com que ele se tornasse o dono do morro. Então, o morro passa a ser o território do traficante. Outro exemplo bem bacana pra gente usar aqui é o seguinte. Os indígenas, geralmente, eles moram numa aldeia que na maioria das vezes é uma aldeia isolada de cidade, de prédio, essas coisas. O lugar que os índios moram é o território deles, é o território indígena, porque lá só se vivem os índios e são os índios que comandam esse território, então lá é o território deles. Um exemplo mais próximo da nossa realidade é a nossa própria casa. A nossa própria casa ela é dividida por territorialidades. Por exemplo, dentro da minha casa, existe o meu quarto, existe o quarto da minha mãe, o quarto do meu irmão. Então, dentro da minha casa, eu tenho o meu território, a minha mãe tem o território dela e o meu irmão tem o território dele. Então, dentro de um único espaço, podem existir vários territórios. Vocês devem estar se perguntando por que dessa aula, porque é tão importante nós conhecermos o conceito de território. Assim como foi muito importante conhecer o conceito de lugar, conhecer o conceito de paisagem. Essas aulas de geografia, daqui até mais acho que umas 2 ou 3 aulas, nós vamos continuar falando sobre os conceitos geográficos isoladamente. Por quê? Porque lá na frente, quando tiver tudo pronto, vocês vão conseguir fazer a ligação que um tem com o outro, porque um complementa o outro. Por exemplo, essa aula a respeito de território que nós estamos tendo hoje vai se complementar com a aula da semana que vem, que nós vamos falar sobre espaço. E eu espero de verdade poder contar com vocês aqui na semana que vem e na próxima, porque daí no dia da última aula a gente vai fazer meio que um resumão e trazer para vocês como uma coisa tem ligação com a outra. Então, recapitulando, o território é um espaço delimitado por relações de poder, né? Como eu citei o exemplo da favela, do quarto, da nossa casa. Se você tem poder sobre determinado espaço, sobre determinado lugar, aquele espaço vira o seu território. Os conceitos geográficos levantados aqui na SOS até agora, então, foram paisagem, lugar e território. E nós temos ainda pela frente para falar um pouco sobre região, sobre espaço e sobre espaços geográficos. Um beijo e eu espero que essa aula tenha sido rica em conhecimento para vocês, assim como foi para mim.